pessoa interromper, não tem problema. Você tem que passar o microfone para gravar. Tá bom. Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado. Beleza. Bom dia, pessoal. Acho que podemos começar. Bom dia, meu nome é Beraldo. Vamos falar aqui um pouco hoje sobre OpenFlow e SDN em geral, mais específico sobre OpenFlow. Tá? Só para eu ter uma ideia do público que está aqui, quem daqui já trabalha ou já está pesquisando alguma coisa sobre OpenFlow? Levanta a mão, por favor. Legal. Quem daqui tem rodando em ambiente de produção? De onde você é? Tá, ele aqui é da Datacom que eu conheço. Tá bom. Legal. Pessoal, a palestra ela pretende ser um pouco básica, tá? Eu vou entrar um pouco em detalhes do protocolo, mas se vocês precisarem, se vocês tiverem alguma pergunta, é só levantar a mão. Só espera para passar o microfone, porque está sendo filmada. Tá? E a gente vai ditando o ritmo e o nível da palestra de acordo com o que vocês tiverem mais interesse em saber. Tá bom? Eu comecei a trabalhar com OpenFlow há um tempo, há uns 2 anos. Eu tive a oportunidade de participar da demonstração de Multipath TCP que aconteceu com o pessoal do CERN. Eu trabalho na Unesp, no Núcleo de Computação Científica da USP, e a gente é uma Tier 2 do CERN. Então, a gente precisou, lá na Supercomputing em Denver, em 2013, teve uma demonstração de Multipath TCP. Então, a gente teve que preparar um ambiente para poder fazer essa transferência, essa demonstração. Então, foi uma demonstração que aconteceu entre São Paulo, Europa, Estados Unidos, Miami e o Caltech, o Instituto de Tecnologias da Califórnia. E foi uma demonstração simples, e isso eu comecei a me interessar um pouco mais sobre o OpenFlow. A gente já vinha estudando bastante o protocolo. Então, antes de entrarmos um pouco nos detalhes do protocolo em si, a gente precisa conhecer um pouco sobre os planos da rede. Tá? Existem alguns planos da rede, mas os dois mais conhecidos, os dois planos que todo mundo fala, que você encontra na literatura, é o Data Plane e o Control Plane. Todo mundo que começou a estudar OpenFlow, ou até mesmo antes disso, já começou a se deparar com esses termos. O Data Plane também é conhecido em alguns livros como Forwarding Plane. O que é o Data Plane? O Data Plane ele é responsável por fazer toda a parte de encaminhamento, a parte de forward dos pacotes de rede. Então você tem um switch, você tem um ativo da sua rede, um equipamento da rede, e você precisa fazer um forward desse pacote da porta 1 para a porta 2.
se ele vai fazer isso de forma burra ou se ele vai fazer isso de forma inteligente, se ele vai abrir o pacote para poder entender para onde esse pacote está indo e encaminhar para a porta correta, ou se ele vai fazer simplesmente um flood, colocando o pacote em todas as portas, isso é responsabilidade do control plane. Tá? Além disso, o data plane ele também cuida da parte de fragmentação e reassemblagem. Então, se o pacote, se o meio físico tiver um MTU maior do que ele permite ou menor, ele vai ter que fragmentar o pacote. Então, o data plane ele é responsável por isso. E também, entre outras funcionalidades, a parte de replicação de multicast. O data plane ele pega o pacote e envia, ele detecta se isso é um pacote de multicast e ele envia. O control plane é toda a parte de decisão, a parte de lógica, de controle. Então, esse pacote deve ser encaminhado para essa outra porta, existe uma VLAN que está configurada, existe um link redundante, existe um spanning tree configurado, devo mandar por aqui, devo fazer balanceamento de carga, por onde eu devo mandar o pacote, isso é responsabilidade do control plane. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Pode não parecer muito usual a quem não está muito acostumado com redes, mas isso em alguns equipamentos é bem visível essa separação. Em outros, na grande maioria, isso está tudo dentro de um hardware só. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Juniper SRX 5600 e dá para ver bem claramente que a parte de baixo, essa parte aqui, é o data plane, onde tem as portas do switch, certo? As portas gigabit ou 10 gigabit. E aqui em cima você tem uma controladora, que é a CPU, geralmente. Aqui embaixo tem um hardware dedicado para poder fazer as operações da forma mais rápida possível. Então, isso geralmente é feito com TCANs, que são tabelas rápidas em memória. E aqui você tem geralmente CPU e tem às vezes até um SO rodando aqui inteiro para poder fazer toda a parte de decisão e de controle. Nos outros hardwares, nos hardwares mais em conta que você encontra por aí, tudo isso está embutido dentro de um device só, dentro de um appliance só. Não tem essa separação. E os fabricantes vendem isso de várias formas. Eles vendem como controladora, certo? Tem vários nomes para essa parte de cima. O problema é que isso encarece bastante o hardware, certo? Os fabricantes de hardware, em vez deles focarem no envio rápido dos pacotes, no forwarding de forma rápida, eles também têm que gastar um tempo desenvolvendo software para poder controlar isso. E eles acabam botando um valor agregado no produto, e o produto fica muito caro. Então, um switch, quem administra a rede aqui sabe que switch desse porte, switch core, são equipamentos bem caros. Então, sem contar que você fica preso ao vendor lock-in, né? Você fica, na maioria das vezes, você fica dependendo do vendor lock-in. Quem daqui tem uma rede completamente Cisco, toda Cisco, e aí tem um protocolo específico de gerência e administração, e aí você compra um outro switch que não fala aquele protocolo. Isso desculpa a palavra, uma porcaria, certo? Então, tem que dar um basta nisso. Um cara criou um protocolo que ajuda a separar esse control plane e o data plane de forma mais aberta, de forma open. Isso vem sendo discutido há muito tempo atrás, mas o principal cara que trabalha com isso, e um dos pioneiros, eu diria, se não o pioneiro, é o Martin Casado, de Stanford. Ele publicou um paper lá em 98, porque ele estava de saco cheio disso, certo? Inicialmente não era sobre OpenFlow, ele tinha outro nome, a ferramenta dele, e ele estava tentando resolver um problema específico da universidade dele. Ele trabalhava com redes, ele queria fazer experimentos de redes, ele queria fazer experimentos com protocolos novos, mas ele chegava para o time de gerência de redes da universidade dele, e os caras diziam: nem a pau que você vai mexer na minha infraestrutura, certo? A gente tem uma infraestrutura em produção. Então ele resolveu esse problema, ele separou isso
e disse, não, está aqui a solução, que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. E com essa solução, você consegue mandar pacotes para a minha máquina, que eu rodo os meus testes, e a tua rede normal não vai ser afetada. Os teus pacotes normais não vão ser afetados. E isso está sendo estudado, tanto pela academia quanto pela indústria. Já tem fabricantes que vêm com essa tecnologia. Além disso, dessa separação do control plane, do hardware caro, do vendor lock-in, tem a questão da interface. Tá? A interface de gerência desses switches é muito ruim, certo? Não é pouco ruim, é muito ruim. Quem já teve que administrar, configurar VLAN na porta, cara, é um saco. Não é à toa que existem cursos da Cisco que você tem que fazer durante meses para poder se certificar, para poder aprender a mexer no equipamento, para poder apertar botão, certo? Você acaba não conseguindo fazer isso em outra tecnologia porque você ficou amarrado àqueles comandos. Então, a interface disso, há muitos anos, pessoal, é mais ou menos assim. Não precisa ler direito, eu sei que a imagem está ruim, mas você dá um telnet para o switch e executa comandos. E aí, isso de 90 é assim. Eu lembro que há muito tempo eu já mexia com isso e era dessa forma. E aí teve uma evolução gigantesca, assim, uma evolução gigantesca de interface, que é como é feito hoje, que é via SSH, certo? Mas continua sendo feito via linha de comando. São poucos os fabricantes que entregam a interface gráfica web, que você se conecta nela, mas ainda assim é uma interface precária. Ainda assim é uma interface que está amarrada à forma como se faz equipamentos desde 1900 bolinha. Então o Martin Casado ficou cansado disso, tá? E ele criou, dentre outras coisas, o SDN, mas ele criou um protocolo junto com a equipe dele lá em Stanford, do laboratório lá, chamado OpenFlow. Tá? Só um minuto. E o protocolo OpenFlow, ele veio para resolver alguns desses problemas. Lógico, é um protocolo que ainda está sendo desenvolvido, ele não está completamente maduro, mas já dá para usar. Vocês viram aqui, tem algumas pessoas utilizando em ambiente de produção, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso. Então, que danado é o OpenFlow, né? Você está falando aí, o que é o OpenFlow? Bom, o OpenFlow é um protocolo de comunicação a nível de aplicação. Então ele funciona em cima de TCP, tá? E ele é uma Layer 4. E ele separa bem o control plane do data plane. Então o switch agora ele é uma caixa burra que faz forward. Ele é uma caixa burra que ela tem apenas o papel de burra entre aspas, né? Eu sei que a galera que faz o switch vai me estar xingando agora. Eu sei que tem um pouco de inteligência ali dentro, mas ele apenas precisa fazer forward de forma rápida, ok? Toda tomada de decisão, toda a lógica da rede, ela é enviada para um controlador, um equipamento externo, que pode ser uma máquina Linux, pode ser seu laptop. Lógico que o laptop para o ambiente de produção não é legal, mas é uma máquina separada, que você liga elas via um cabinho de rede azul normal, e essa máquina vai ter a lógica, o administrador da rede vai ter que programar como que esses pacotes vão se comportar. Diferente da abordagem anterior, os switches, eles só tinham a visão da periferia. Então, assim, cada switch só tinha a visão dos switches vizinhos. Ele não tinha uma visão da topologia da rede como um todo. Agora você tem um controlador e tem vários switches pedindo informação para esse controlador. Então, imaginem as possibilidades que dá para fazer agora com isso. Porque agora você tem um cara, ou múltiplos caras, que você pode ter redundância, que vai ter uma visão da rede como um todo. Então o paper do Martin Casado é esse de 2008, OpenFlow, habilitando inovação em campos de rede, em redes de campos. Eu acho que nesse paper ele deixa bem claro, assim, o que me chamou a atenção quando eu li esse paper há uns 2 anos atrás é que ele deixa bem claro: queremos fazer rede livres de fabricantes e fornecedores de rede, assim. Tanto que ele tem uma abertura para todo mundo, é bem-vindo, mas se você é fabricante de hardware, não é bem assim. A gente quer ficar um pouco livre das suas ideias, porque a gente quer tentar, lógico, que isso mudou muito. Eu vou falar agora há pouco, tem a Open Network Foundation, e acabou entrando um monte de big players aí. Então, antes você tinha um switch com a parte de data plane e a parte de control
control plane juntos, fazia encaminhamento. O control plane era responsável pelo encaminhamento, mas só que de forma indireta, ou seja, como eu falei agora anteriormente, pela tomada de decisão, e o data plane é feito para fazer o forward. E agora você tem uma separação. Essa comunicação entre o control plane, entre o controlador OpenFlow e o switch, é feito através de um protocolo. Essa comunicação é feita através desse protocolo. Esse protocolo é o protocolo OpenFlow. A especificação que eles lançaram não só determina isso, mas também determina algumas regras e algumas diretrizes de como os fabricantes devem fazer um switch com suporte ao OpenFlow. Tranquilo? Bom, só antes da gente entrar nos detalhes do protocolo, apenas um overview aqui da história. Em 2006, eles criaram uma ferramenta chamada Ethan, e essa ferramenta ela foi reescrita do zero, inspirou bastante a criação do OpenFlow. Em 2008 teve o paper que eu falei. Em 2009 eles publicaram a versão 1.0 da especificação. Hoje já está na 1.4, se eu não me engano, 1.4 alguma coisa. Tá? Mas são poucos os fabricantes de hardware que vêm com suporte a OpenFlow 1.4 ou 1.3 mesmo. A maioria deles ainda está na 1.0, 1.1, porque tem umas erratas, ou até mesmo 1.2, 1.3. E aí o Martin Casado, em 2009, ele fundou uma empresa chamada Nicira. Tá? Um outro cara, que também do laboratório dele, em 2009, criou o Guido, ele criou uma outra empresa chamada Big Switch, que eu acho que você já deve ter ouvido falar. Quem trabalha com OpenFlow já ouviu falar do Big Switch. E em 2011 foi criado a Open Network Foundation, que aí deixou de ser uma coisa meio acadêmica e passou a ser uma coisa maior. E você tem alguns players como Cisco e outros trabalhando em cima dessa especificação dos workgroups. Tem um workgroup para testes, tem um workgroup para qualidade, para review de especificação. Então eles estão tentando tornar a coisa bem grande. Inclusive, recentemente, a Open Network Foundation lançou um concurso para desenvolver um pedaço do código lá, que é o driver, e quem ganhou esse concurso foi o CPQD. O CPQD eles desenvolveram e eles ganharam. Tem alguém do CPQD aqui? Não. Tá. O CPQD, eles estão trabalhando forte com o OpenFlow. Eles têm muitos deployments, eles têm código, eles têm uma ferramenta chamada Hotflow. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada na página do CPQD, que eles têm muita coisa sobre o OpenFlow. E aí, em 2012, a VMware comprou a Nicira por 1,26 bilhões. E hoje a gente está, tem algumas outras coisas aconteceram, mas hoje a gente está na versão 1.4. Então vamos falar sobre um pouco, bem por alto, vou dar uma pincelada bem por alto, mas assim, pessoal, quem já leu algum documento técnico, a especificação do OpenFlow é bem tranquila de ler, é bem simples. Eu aconselho vocês a darem uma lida, porque dá para entender tranquilo. Eu consegui entender. Tá? Minha irmã de 3 anos de idade, ela está estudando OpenFlow agora. Eu coloquei ela para estudar OpenFlow. Então é bem tranquilo. Tá? Bom, basicamente, como eu falei, você tem um switch, ou um roteador, né? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o papel do switch e roteador se misturou um pouco agora com essa questão do OpenFlow. E você tem um controlador. Tá? Dentro desse switch, na especificação ele tem uma coisa que ele chama de flow table, que é a tabela de fluxo, certo? O que é uma flow table? Uma flow table é uma tabela, como uma tabela de banco de dados, com várias linhas, com várias entradas, que ele chama de flow entries. Essas entradas, elas são bem simples. O que cada entrada numa tabela ela possui? Ela possui os campos de matching, que eu vou explicar daqui a pouco, a ação que deve ser tomada e alguns contadores de estatística, certo? Então você tem a tabela de match, os campos de match. Tem, por exemplo, lá embaixo, está melhor detalhado lá embaixo. Você tem os pacotes, por onde o pacote entrou no switch, qual porta que ele entrou. Você tem os campos do cabeçalho de Layer 2, que você tem aí MAC de origem, MAC de destino, o tipo do protocolo Ethernet, o ID da VLAN, por exemplo.
E você tem os campos e cabeçalho de Layer 3, IP de origem, IP de destino, qual o protocolo IP que a gente está falando, se é TCP, se é UDP, qual é a porta de origem, porta de destino e por aí vai. Então você tem esses campos de match. Aí você tem as ações, o que deve ser feito caso bata nesse match. Então você pode, por exemplo, se bater nesse match, encaminhe para a porta 5 do switch. Ou se bater com essa regra que eu criei, encaminhe para a porta 5 e para a porta 8 do switch. Ou seja, quero fazer um espelhamento, por exemplo. Ou quero fazer uma redundância. Olha só, está tudo na parte do controller agora. Você não está mais amarrado, você seja criativo. Eu posso uma vez mandar para a porta 5, outra vez mandar para a porta 8. Uma vez mandar para a porta 5, outra vez mandar para a porta 8. E com isso eu faço uma redundância de link. Eu tenho 2 cabos de rede. Eu não tenho porta 10 gigabit, mas eu tenho 5 portas, 10 portas gigabit normal. Não tenho porta 10 gigabit. Então eu consigo fazer um trunk, por exemplo. E como é que funciona a lógica? A lógica é bem simples. O pacote ele chega no switch, e aí ele consulta nessa tabela, nessas flow entries, para saber se dá match com essas entradas que estão lá, que você configurou, que você colocou lá. Então você coloca essas flow entries lá dentro, e aí o pacote chega, bateu com essa regra? Não, passa para a próxima. Bateu com essa regra? Não, passa para outra. Caso case algum desses campos, todos os campos da tabela de mesh, que você pode usar coringas, eu vou dar alguns exemplos aqui, ele vai executar a ação, ou as ações, você pode ter mais de uma ação, certo? Ele vai executar a ação. E vai incrementar os contadores, para o administrador poder consultar depois. Eu quero saber, por exemplo, quantos pacotes na porta 80 passaram. Eu tenho o meu servidor web ligado lá e eu sei que o servidor web está na porta 4. Todo pacote que chega na porta 80 para aquele IP, eu tenho que ser específico, eu vou mandar para aquela porta porque eu sei que ali está o servidor web. E aí depois, se eu quiser fazer esse contador, eu elimino também um pouco a parte de SNMP, pelo menos para estatísticas básicas. Caso o pacote não demete com nenhuma entrada da flow entry, o que vai acontecer? Ele vai enviar para o controlador. Controlador, eu não sei o que fazer. E aí nesse ponto está um gargalo. Vai ter um delay. Porque o controlador não está ali, não está perto do hardware, não está no mesmo barramento, certo? Então vai ter um delay. Mas esse delay acontece só no primeiro pacote. Porque quando esse pacote chega no controlador, na verdade ele não manda o pacote inteiro. Tá? Ele salva em buffer o pacote e ele manda apenas os cabeçalhos do pacote para o controlador. Existe como o controlador configurar o switch para mandar o pacote inteiro, mas na maioria das aplicações não existe necessidade para isso. O controlador vai tomar a decisão baseada no código que está rodando no controlador e ele vai enviar de volta para o switch um flow. Você vai fazer isso quando chegar um pacote. E aí ele vai salvar esse flow na tabela dele em hardware local, porque o próximo pacote que chegar com aquelas mesmas características não vai perturbar mais o controlador, já vai ser respondido rápido. Então é bem simples de você ver isso. Você dá um ping, o primeiro pacote demora lá uns milissegundos a mais, porque nesse momento ele está fazendo a consulta para o controlador, e aí ele devolve isso para o switch e o switch cria essa regra. Tranquilo, pessoal? Vocês estão calados? É normal isso? Todo mundo entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, só o microfone, por favor, porque está filmando. Desculpa, pessoal. Oi, bom dia. Como que ele cuida da parte de latência? Porque uma vez que você está analisando possibilidade de analisar cabeçalho de camada 2, 3 e 4, se a gente comparar, por exemplo, equipamentos típicos hoje como um roteador e um switch, a gente sabe que um switch é muito mais rápido em operação, porque analisa só cabeçalho de camada 2. Como que ele está fazendo para controlar isso? E outra, a tabela de flow acaba funcionando como uma espécie de ACL. Né? E, historicamente, a gente sabe que toda aplicação que trabalha com ACL, quando ela tem muitas ACLs, tem problema de performance. Ou seja, como está sendo cuidado disso para ter um fast forward? Isso é um pouco complicado, porque na especificação do OpenFlow, ele fala o seguinte, tem que ter suporte a Layer 2 e Layer 3, então no cenário ideal, no mundo ideal,
eu ia pegar um switch que tem match desses campos todos. O que está acontecendo na prática é que os fabricantes eles estão vendendo switches mais caros para ter suporte a match de camada 3, porque eles vão ter um hardware mais dedicado, um hardware mais específico. Eu não sei como funciona a parte de hardware, de implementação, mas eu acredito que o ViaTCAN dê para resolver muito. E hoje, os hardwares já estão bem evoluídos para poder conseguir fazer match disso usando técnicas de hashing, com tabela hash, e analisar isso de forma rápida. Mas a verdade é que, infelizmente, são poucos os fabricantes que estão entregando o switch com suporte a OpenFlow, que dá match em todos os campos. Certo? E nos testes que a gente fez, eu tenho uma outra palestra com análise de performance de alguns switches e controladores, e ele se desempenha bem. Agora, de fato, quando chega com muitos flows, ele começa a pedir pinico, né, como a gente fala. E aí o switch começa a gargalar. Mas para isso, existe a questão dos timeouts, que eu vou falar daqui a pouco, que é porque esses flows eles ficam sendo limpados constantemente. Certo? Eu vou falar daqui a pouco sobre os flows. Bom, aqui tem alguns exemplos. Eu poderia criar regras usando coringas, por exemplo, e um switch normal. Um hub, todo mundo sabe, um hub ele simplesmente ele não tem inteligência nenhuma, ele é burro, ele pega o pacote que chega e ele replica para todas as portas no barramento. Já o switch ele tem uma certa inteligência, ele tem uma tabela de MACs e ele vai, à medida que vão chegando os pacotes da rede, eles vão entendendo em cada porta que está ligada àquele MAC. Então, o que acontece? Nesse caso, eu poderia criar uma regra. Se vai para esse MAC tal, manda para a porta 6. Bem simples assim, lindo, está resolvido. Você tem um switch funcionando. Lógico que você vai ter que programar toda a inteligência de, chegou um pacote novo, qual é o MAC de origem? O MAC de origem é o MAC X. Qual foi a porta que esse pacote chegou? Chegou na porta Y. Salva na tabela, em memória ou em banco, aí vai depender da tua demanda, e aí deixa a rede rolar. Quando chegar um outro pacote que vai para aquele MAC, eu consulto para saber se eu tenho essa informação na minha tabela. Se eu tenho essa informação na minha tabela, eu nem faço flood. Eu já coloco a regra, manda para a porta 6. Certo? O que a gente faz geralmente é que a gente faz uma regra mais específica. Um flow switch. Por exemplo, vindo dessa porta, desse MAC, indo para esse MAC, com esse tipo de protocolo, nessa porta, manda para tal porta. É uma regra mais específica. A desvantagem disso é que não é uma regra tão genérica, então você vai ter que ter mais regras para poder controlar a tua rede toda e cair naquele problema que o nosso amigo falou ali. E eu posso trabalhar com Firewall também. Uma das ações é o drop, por exemplo. Então eu posso fazer drop. Uma das ações, eu vou falar, as ações aqui eu passei por alto, mas você tem, eu posso mandar para uma lista de portas. Eu posso modificar os cabeçalhos do pacote. O controlador diz, olha, esse pacote chegou com a VLAN 3, mas eu quero mudar para a VLAN 5. Dá para fazer isso. E tem uns exemplos absurdos que eu vou falar daqui a pouco do que dá para fazer com isso. Assim. Eu me arrepio todinho. Certo? Bom, então a questão dos timeouts que eu falei. Quando você injeta um flow entry, você tem como setar os timeouts. Então você tem dois tipos de timeouts. Você tem o idle timeout e o hard timeout. Tá? O idle timeout, ele vai remover, vamos supor que você colocou lá 10 segundos. Então ele vai remover aquela regra da flow table se em 10 segundos não chegar nenhum pacote que bata com aquela regra. Então evita o switch ficar com uma tabela de flows gigantes, que ele vai limpando constantemente isso. E aí o que acontece quando chegar um outro pacote e a flow foi removida? Não tem problema, vai ser perguntado ao controlador de novo, o controlador vai injetar a flow novamente. E você tem o hard timeout, que é independente de estar idle ou não, remove essa flow table, essa flow entry. Ok? Então você tem isso. Algumas mensagens que existem na especificação do protocolo. Se você ler a especificação do protocolo, você vai ter algumas mensagens que estão ditas lá. Então o controlador ele manda para o switch features, uma mensagem do tipo feature request. Switch,
me dá tuas features. Aí ele responde com as features. Eu sou um switch tal, da marca tal, eu tenho tantas portas, cada porta opera, está negociada a gigabit e por aí vai. Essa porta está com o modo ativo ou não? Eu tenho modificação do estado, né? Que são aquelas regras que eu falei. Manda um flow entry novo. Então o controlador manda para o switch um flow entry novo. Ou então deleta um flow entry. O controlador pode deletar um flow entry de lá. Ou modifica um flow entry. Esse tipo de coisa. Packet out. Isso é bem interessante também. O controlador ele pode criar um pacote. Ele chegou com um pacote. Chegou um pacote que ele tem que tomar uma decisão. Então o controlador ele pode montar um pacote na mão. O programador ele pode fazer um pacote do zero e mandar para o switch, encaminha esse pacote para a porta tal. Exemplo disso, você consegue eliminar, por exemplo, requisições ARPs na sua rede. Você pode fazer um ARP boost na sua rede. Você tem um pacote que chega na porta tal, tentando descobrir qual é o IP daquele MAC. Certo? Ele está tentando fazer um ARP. Numa rede normal, isso seria propagado para toda a rede, para que aquela máquina que está lá na outra ponta responda essa requisição. Mas você é o controlador, você já tem essa informação na sua tabela. Por que não responder de volta para a máquina que perguntou? Então você pode montar um pacote de ARP reply e responder essa informação. Lógico, tudo isso que eu estou falando, eu estou querendo deixar a coisa bonita. Tem problemas, tem que pensar bem como você vai implementar isso. É um outro paradigma, então não é tão simples assim como eu estou falando aqui. Mas também não é coisa de outro mundo. Você tem mensagens assíncronas que o switch manda para o controlador esporadicamente ou atemporal. Por exemplo, a mais importante delas, sem dúvidas, é o packet in. O packet in é exatamente a mensagem que chega para o controlador quando o switch não sabe o que fazer com aquele pacote. Então chegou um pacote naquele switch, ele não sabe o que fazer, ele vai mandar uma mensagem do tipo packet in para o controlador, certo? E o controlador vai responder. Ou então ele vai dizer assim, flow removed, essa flow foi removida por alguma razão. Porque eu posso ter mais de um controlador administrando o switch por questões de redundância. Então como é que eu vou manter a consistência desses dados? Então se o controlador precisa ficar sabendo que quando um flow foi removido, o switch ele envia essa informação, mesmo que tenha sido um outro controlador que mandou remover esse flow. Ou até mesmo o administrador de rede através da interface linha de comando. Mandou um comando lá, remova esse flow. Aí tem as mensagens de port status. Por exemplo, a porta ficou down, ficou up, está com erro, foi negociada de forma diferente. Tudo isso o controlador fica sabendo. Então vocês conseguem imaginar as possibilidades que dá para fazer com isso? Assim, para quem administra a rede, isso é uma mão na roda. Assim, você tem um controlador que recebe informações da rede toda, o tempo todo, quase em tempo real, com o status da rede. Tranquilo? E tem as mensagens simétricas. Então, por exemplo, o hello e echo. Hello é o handshake inicial. Quando o controlador manda um hello com a versão que ele está, o switch responde com a versão que ele está, vê se dá match, e aí diz, não, eu não vou conversar com você porque você fala uma versão mais nova e eu não converso isso. Toda essa mensagem desse tipo exige uma ida e uma volta. Você tem a mensagem de echo normal e tem umas features experimentais ainda que está especificado. E isso que eu falei, pessoal, é uma forma bem simplificada, bem simples da especificação 1.1. Tá? A especificação 1.4 ela já está bem mais evoluída do que isso. Assim, eu só falei aqui para poder vocês entenderem a ideia e para quem se interessar ir atrás e investigar melhor. Mas, por exemplo, isso aqui tem suporte a QoS, você tem filas. Então você tem como definir prioridades de QoS nas filas por porta. Então, em vez de você encaminhar um pacote para a porta 3, você encaminha ele para a fila 4. E a fila 4 é uma fila que tem um QoS configurado. A especificação mais nova, ela já tem suporte a múltiplas tabelas. Então eles viram, por exemplo, que essas tabelas iam ficar gigantes. Então eles criaram múltiplas tabelas, quase como é no IPTables. Então você consegue fazer uma análise na primeira tabela, você pode fazer um jump para a segunda tabela, voltar para a primeira e por aí vai. Então
a especificação está bem mais evoluída do que isso que eu estou falando, tá? Eu estou apenas simplificando para poder ficar um pouco mais tranquilo de entender. Tranquilo? Bom, mas aí eu preciso programar tudo isso, eu não sou programador, eu só administro minha rede, eu sou o cara que liga os cabinhos lá e configura VLAN, né? Eu fiz um curso na Cisco de 1 ano, você está pedindo para eu abandonar o meu curso da Cisco. Bom, não se desespere, tá, pessoal? Existem controladores, vários controladores, tanto proprietários, mas os principais e os melhores são livres, tá? Que existem por aí. O primeiro deles é o Nox, que foi feito em C++ pelo pessoal de Stanford, como uma prova de conceito para poder mostrar isso funcionando junto com o OpenFlow. Ele existe até hoje e é usado até hoje. Existe o POX, que é uma versão do Nox feita em Python. Aí tem um Beacon, que é em Java. O Mu, ele é um controlador feito em C. E o apelo deles é que ele é multithread, então ele pretende ser rápido na execução dos flows e na resposta dos flows. Tem um Floodlight, que é bem conhecido. Ele está em Java, ele é feito pelaquela empresa Big Switch, que eu falei anteriormente. Uma das vantagens que eu vejo dele é que tem algumas features deles que são fechadas e você tem que comprar a licença. Então ele tem uma versão livre e uma versão proprietária. Então isso já é bem desmotivante para qualquer entusiasta de software livre. Tem o Ryu, que é feito em Python. O Open Daylight foi feito pela comunidade da Linux Foundation. A Linux Foundation, junto com alguns grandes players, está desenvolvendo isso. Isso foi lançado recentemente, na verdade, acho que o mês passado eles disponibilizaram o código. E tem o Trema. Então o que é um controlador? O controlador é um programa que você roda, é um daemon que você roda na sua máquina, ele vai ficar escutando numa porta e vai ficar conversando, e você vai configurar o seu switch para mandar. Os switches com suporte ao OpenFlow tem uma opção lá que você diz: o meu controlador é o IP tal na porta tal. E aí todo pacote que chega ele é enviado para aquele controlador. Então esse controlador é exatamente isso. Esses controladores, pessoal, eles estão feitos e eles são desenvolvidos para lidar com a comunicação de baixo nível entre os switches. Então aquelas mensagens que eu falei, packet in, hello, mensagens síncronas, assíncronas, as features chegaram, mudou, o controlador vai tratar essas mensagens, ele vai fazer o handshake inicial, ele vai se comunicar. O programador não precisa se preocupar com essa comunicação em baixo nível. E aí ele exporta para o programador uma API. Essa API pode ser uma API de código que você dá import e chama os métodos, ou pode ser via REST, uma requisição REST. Então, por exemplo, o Floodlight, o POX, você tem como, quando subir junto também um servidor web. E aí você manda uma requisição REST para o servidor web do tipo, injeta esse flow. E ele vai se virar para fazer essa comunicação com o switch, para injetar esse flow. Então, basicamente, você não precisa ler a especificação do OpenFlow para poder se comunicar com os switches utilizando o protocolo OpenFlow. Porque esses controladores já abstraem essa comunicação de baixo nível. Tranquilo? Eu vou mostrar um pouco aqui um exemplo simples do POX. O POX é o que eu aconselho caso vocês queiram trabalhar para estudar, para poder entender melhor como que funciona o controlador e como funciona o OpenFlow. Eu aconselharia vocês começarem pelo POX, em Python, é bem tranquilo de ler, tá? Bom, eu tenho aqui o POX, eu baixei o POX, infelizmente eu não vou conseguir rodar aqui. Como é que a gente, só um parênteses antes de eu começar a mostrar aqui, como é que a gente testa isso? Beraldo, eu não tenho um switch OpenFlow, como é que eu vou testar isso? Bom, existe duas coisas, uma outra coisa que esse pessoal, o Martin Casado, também fez, que é uma coisa fantástica, chamada OpenVSwitch. Quem daqui já ouviu falar de OpenVSwitch? Levanta a mão. Legal. Então o OpenVSwitch é um switch virtual que roda uma parte em kernel, uma parte em user space. Então você tem como levantar um switch usando uma máquina, um Linux qualquer, certo? Você pega uma máquina lá que você tem 3 portas de rede,
certo? E você sobe o OpenVSwitch e essa máquina vai se comportar como se fosse um switch. Ele implementa tanto a parte de data plane como um pouco e a parte do control plane. Então você tem um switch. E como é que eu emulo, como é que eu simulo topologias? Você tem uma outra ferramenta chamada Mininet, que é uma ferramenta bem simples de usar. Você executa ela e aí você diz, eu quero uma topologia com um switch e 10 máquinas ligadas nesse switch. Eu quero uma topologia com 2 switches, eles estão ligados através de 2 cabos e eu quero 10 máquinas nesse switch e 10 máquinas nesse switch. Eu quero uma topologia span tree, eu quero uma topologia em árvore. Então você define essa topologia e você configura esses switches virtuais. Esse Mininet usa por baixo o OpenVSwitch para poder funcionar. E você configura esses switches para mandar para o seu controlador. Então, do ponto de vista do teu controlador, ele está recebendo tráfego normal, como se tivesse vindo da rede, de uma rede real. Então você tem como dar comandos. Eu quero pingar da máquina 3 à máquina 4. Eu quero dar um wget para baixar uma coisa grande. E aí vai funcionar normalmente como se fosse uma rede. O Mininet é uma boa ferramenta para quem quer começar. Mininet, um controlador da sua escolha, tá? E o OpenVSwitch. Então aqui eu tenho o POX. Eu só vou abrir o código de uma aplicação feita em POX. Como é que funciona esse conceito de aplicações? Você tem geralmente o daemon que fica rodando, e esse daemon ele é modular. Você consegue atachar nesse daemon várias aplicações, que é um código utilizando essa API desse controlador que vai implementar o que você quer. Por exemplo, um hub. Eu quero que o meu switch se comporte como um hub. Como seria isso? Minha irmã de 3 anos de idade que fez isso aqui, ó. É um hub. É bem simples. Olha como o código é pequeno. Bem pequeno. Eu não sei se está dando para enxergar aí. Eu acho que a fonte está ok para todo mundo. Tá? Basicamente, você tem um método launch, que ele é chamado... Isso que eu estou falando, pessoal, é específico do POX. Se você vai para um outro controlador, você vai ter que aprender a usar a API dele. Então você tem um método launch, que quando o módulo é carregado, ele vai adicionar aquele evento connection app, ou seja, toda vez que tiver um connection app, essa mensagem connection app é uma mensagem que está descrita na especificação do OpenFlow e é uma mensagem que é enviada para o controlador toda vida que o switch liga. O switch ligou, ele apareceu um switch novo, ele troca um hello com o controlador e o hello emite um evento do tipo connection app. Então, o que esse método aqui embaixo está falando é que toda vida que chegar um connection app, mande para aquele outro método lá, handle connection app. E esse método handle connection app, utilizando a API do POX, que é bem simples, tem 3 linhas, na verdade, ele cria uma mensagem flow mod, ou seja, eu vou criar um flow novo, um flow entry, e esse flow, ele não tem match. Ele não tem match. Qualquer pacote que chegar, a ação dele vai ser fazer um flood, ou seja, manda para todas as portas. Esse flood já está bem especificado, é mandar para todas as portas, menos para a porta que chegou o pacote, porque senão a máquina ia receber a própria mensagem. E aí ele envia para a conexão que está estabelecida com o switch. Connection send essa mensagem. Então, nesse momento, toda vida que um switch for up, essa minha aplicação, chegou um switch novo na rede, injeta esse flow lá. Quando esse flow ele é injetado, é um flow bem simples que diz, quando chegar um pacote, mande para todas as portas. E aí você tem um switch funcionando como um hub. Simples. Minha irmã de 3 anos de idade fez isso. Certo? Tô brincando, hein, pessoal? Como é que funciona? Vamos evoluir um pouco aqui. Um Learn Switch de camada 2. Para quem não sabe o que é um Learn Switch de camada 2, é aquilo que eu falei anteriormente. Ele é um pouco mais inteligente do que isso. Ele guarda uma tabela com os MACs e as portas que esses MACs estão conectados. Toda vida que chegar um pacote, ele abre o pacote, os cabeçalhos da camada 2, ele vai ver para onde está indo aquele MAC, qual é o MAC de destino, vai consultar na minha tabela,
Ele consulta na minha tabela se eu sei em que porta está conectada. Se eu sei em que porta está conectada, eu não faço flood. Eu já mando direto para aquela porta. Isso é um pouco mais inteligente. Então, um código, uma aplicação em POX para fazer um learn switch, aqui tem muito comentário, né? Isso aqui é tudo comentário, mas também não é tão grande. Tá? Ele tem o que aqui? Com os comentários todos, está com 200 linhas. É bem pouco, certo? Tranquilo de fazer. Basicamente também tem o método launch aqui. E aí aqui ele foi um pouco mais elaborado, um pouco mais sofisticado. Ele criou uma classe. Aqui. Cadê? Ele criou uma classe chamada Learn Switch. E essa classe, ela simplesmente faz o seguinte. Ela tem um evento chamado Handle Packet In. Toda vida que chegar um packet in, manda para cá, que é aqui que eu vou tratar. Certo? E aqui ele faz o seguinte. Tem um método flood, que eu vou pular ele agora por enquanto. Tem um método drop. Mas basicamente é o seguinte. Ó, ele analisa se o pacote, o campo de destino, o MAC de destino do pacote é multicast. Ou seja, pode estar chegando o multicast. Força o flood. Aí ele manda o flood. Se não é multicast, e se não está na minha tabela, essa tabela que ele chamou de MAC to Port, é um dicionário em memória, bem simples aqui, é só para fins didáticos, ele faz o flood novamente. Ele vai fazer um flood, tá? Se não, ele vai pegar e descobrir qual é a porta que o MAC de destino está conectado, consultando nessa tabela que está em memória MAC to Port com o pacote de destino, certo? Tranquilo? E então eu sei, vamos supor que está na porta 3. Aí ele faz uma outra checagem. Se a porta que ele está tentando mandar é a mesma que eu estou tentando enviar, é porque o pacote está vindo está indo para a mesma porta que chegou. Isso é comum, pode acontecer. Você pode ter um monte de máquina virtual pendurada na mesma porta do switch, certo? Então ele vai dar um log de warning aqui, e nesse caso ele está dropando. Ele está dropando o pacote, por questões didáticas. Isso aqui é um exemplo só de didática. Num cenário real você teria que tratar isso, você teria que mandar de volta o pacote. E aí ele está criando aqui o flow dele, ele está criando um novo flow, o match from packet, ou seja, ele está preenchendo aqueles campos de match com base no pacote que chegou. Ele não está precisando especificar a porta, o pacote, mas eu poderia dizer aqui, toda vida que chegar para esse MAC, é porque essa regra aqui, como eu falei, não é uma regra genérica, é uma regra mais específica. E manda para essa porta. Ele está setando os timeouts, como eu falei, tanto o idle quanto o hard, e ele está dizendo que a ação vai ser mandar para essa porta, e ele vai enviar esse flow para o switch, e o switch vai ficar com esse flow novo. Chegou um novo pacote, vai chegar, vai cair aqui novamente nesse código, e esse código vai mandar outro flow. Então o teu switch vai ficar com muitos flows. Basicamente é isso. Eu dei uma corrida agora no final para poder ficar um pouco de tempo para perguntas. Pessoal, só um exemplo assim que eu vi. Parece lindo, parece mágico, mas tem que ser tomado cuidado em alguns cenários, em alguns casos. Principalmente essa questão de ACLs. Por exemplo, tem muita gente falando de Firewall. Vamos implementar Firewall com OpenFlow. Toma cuidado com isso. Assim, você tem uma rede grande, um data center com 30, 40, 60, 200 mil switches. A tua operação não vai ser atômica. O que as pessoas têm que saber é que essas operações elas não são atômicas. É uma máquina que está mandando um pacote, está indo pela rede para chegar no switch. Então, você mandar uma regra de drop para todos os switches, essa regra não vai chegar ao mesmo tempo. Pode ser que chegue no switch primeiro, pode ser que chegue no switch depois. Então, você vai ter que tratar esses erros de concorrência. E isso é um pouco complicado de tratar. Existem ferramentas que tratam isso. E uma das ferramentas que eu estou tentando lembrar o nome dela agora, mas me fugiu a memória. Tá. Me fugiu a memória. Ela trata isso de forma bem mágica e eu achei lindo. Assim.
eles usam a tag de VLAN para versionar a rede. Isso para mim foi uma sacada fenomenal, assim, tipo, porque com isso você percebe que você não precisa, teoricamente você consegue implementar VLAN de outra forma. Você consegue fazer isolamento físico no controlador. Que você pode criar grupos no controlador, máquina XYZ pertence ao grupo A, máquina XYB pertence ao grupo C. Você pode criar grupos que o usuário criou numa interface bonitinha. E aí quando chega um pacote, eu tenho uma tabela, eu estou sabendo se vai para aquele grupo A ou B. Não, é uma máquina do grupo A tentando mandar um pacote para a máquina do grupo B, dropa. Eu implementei uma segmentação aí, só que sem usar VLAN. Então os caras usaram VLAN para versionar a rede. Eles fazem o seguinte, todo pacote, todo switch de borda tagueia com VLAN 1. Todo pacote. E aí isso vai para os switches de core, os switch centros, com tag VLAN 1. E aí quando eu quero mudar as regras, quando chega um pacote que ele consulta na minha tabela, ele consulta apenas as regras da VLAN 1. Aí eu estou querendo fazer uma modificação na minha rede, sei lá, criar um grupo novo. Eu quero criar um grupo novo. Eu crio o grupo, só que agora é uma versão 2 da rede, é uma modificação da rede, é um versionamento da rede. E eu mando essa regra apenas para os switches core, eu não mando para os switches borda. E aí quando todos os switches cores eles estão com as regras configuradas, eu mando para os switches borda. E aí agora eu digo, agora a gente não está mais trabalhando com versão 1, agora eu estou trabalhando com versão 2, agora é a regra 2. Então você consegue tentar fazer uma atomicidade na mudança da chave de regras de firewall, de ACL, por exemplo, usando tag de VLAN. Pessoal, eu poderia ficar falando aqui algum tempo sobre algumas aplicações para isso. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Então assim, quem quiser discutir um pouco mais sobre isso, eu vou estar aqui fora, vou estar aqui até sábado, então me procura aqui no FIS, nos corredores, e a gente pode discutir um pouco melhor sobre isso. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, e se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu queria agradecer. Obrigado. Alguma pergunta? A mente... Bom, obrigado, pessoal. Tamo aí.